Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Eu vou transmitir neste momento a liturgia de 19 de março de 2022. Sábado. É a festa de São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou aqui vestido. Cor branca. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio e também o ofício da solenidade. É uma festa realmente. Antífona da entrada da liturgia de 19 de março de 2022, festa de São José. Eis o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa. Texto de Lucas 12, versículo 42. Oração do dia. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 5a, do 12 ao 14a e o 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 89, versículos do 2º ao 5º, 27, 29, refrão 37. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre. E a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 a 18 e 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito.
E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua prosperidade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e o 24a. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de louvar. Salmo 83, versículo 5. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aliás, São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É o Evangelho de São Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus, Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Não tenhas receio, Mateus capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24a. Este evangelho, que alguns chamam de Anunciação a José, foi escolhido para a liturgia da solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. O título da celebração deixa claro que a honra e a missão de José de Nazaré são inseparáveis da encarnação do Verbo de Deus em Maria, Virgem Mãe. Se Deus escolheu uma mulher para ser a mãe do Filho encarnado, sua providência também quis precisar de um pai para guardar, alimentar e educar seu filho. Toda missão assusta. A primeira reação pode ser de fuga. Por isso mesmo, o anjo precisa dizer a José: não tenhas receio. Aliás, este mesmo receio, para não usar a palavra medo, explica a súbita e crescente redução da natalidade no mundo ocidental. Seria medo da vida? A carta apostólica Patris Corde, de 2020, em que o Papa Francisco abriu o ano de São José, a carta nos traz a citação ao Papa e Santo Paulo VI,
associando paternidade e serviço, paternidade e sacrifício. Eis o texto. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades, no amor colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. É claro que nossa fraqueza nos assusta, e o inimigo se vale disso para nos afastar de uma vida de paternidade. Assim como José, Deus nos lembra que podemos contar com a sua graça, não estaremos sozinhos. O Papa acrescenta: a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, inclusive, através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio da tempestade da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o irmão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. Francisco insistiu corajosamente na paternidade como uma missão salvífica. Vê-se a partir de todas essas vicissitudes que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício da sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor abençoou seus filhos em teu seio. Salmo 147, versículo 13. Agora então vamos a uma breve biografia de São José que está no site da TV Século XXI. rs21.com.br www.rs21.com.br. E temos aqui também o telefone 38719620. O código DDD é 19. Vamos lá então, a biografia de São José. Eu coloco nos meus endereços eletrônicos, vocês usem à vontade as minhas imagens, ok? Porque Jesus é quem mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebesse, deem também de graça. Acesse então o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. São José, santo do dia 19 de março. São José é um dos santos mais populares no mundo. É o protetor da Igreja Católica e padroeiro dos trabalhadores e das famílias. A história sagrada apresenta José como sendo um homem humilde, justo e de profissão carpinteiro. Era descendente do rei Davi, viveu em Nazaré, na Galileia, e é apresentado pelos evangelistas Mateus e Lucas como esposo de Maria, a mãe de Jesus. Não sabemos muita coisa da vida desse homem. José aparece nos episódios que marcaram a infância de Jesus, desde a gruta de Belém até na fuga para o Egito, para terminar na longa viagem de volta a Nazaré. Encontramos novamente José em Jerusalém, quando o menino Jesus, com 12 anos de idade, explicava a lei divina aos doutores e sábios do templo. Com certeza, José e Maria guardavam no coração tudo o que estava acontecendo na vida do pequeno Jesus. Não temos outras notícias a não ser que era um homem submisso plenamente à vontade de Deus e que cuidava de Jesus como se fosse diante da lei seu filho legítimo.
padroeiro da Igreja. Em 1621, Gregório XV declarou de preceito a festa litúrgica deste dia. Olha, festa de preceito. Pio IX elegeu São José padroeiro da Igreja, e os papas sucessivos o enriqueceram de outros títulos, instituindo uma segunda comemoração no dia 1º de maio, ligada a seu modesto e nobre ofício de artesão. José tem o título mais alto que um homem pode ter, o de pai adotivo do Messias. É o protetor da Igreja Católica e padroeiro dos trabalhadores e das famílias. A Igreja o escolheu como padroeiro da boa morte, pois José deve ter terminado sua caminhada na terra ao lado de Jesus e Maria. O calendário litúrgico dedica 2 comemorações festivas a este grande santo. No dia 19 de março, em muitos países, este é o Dia dos Pais, e no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. São José foi escolhido como modelo de todos os trabalhadores. São José foi escolhido também como padroeiro das vocações, e sua espiritualidade deu origem a inúmeras congregações religiosas masculinas e femininas que operam no mundo, seguindo seu estilo e carisma. Não esqueçamos que o Papa Francisco, há poucos meses, mandou inserir na na liturgia eucarística, o nome de São José, que assim é invocado diariamente na hora da missa, bem logo após a consagração. Que este grande santo abençoe nossas famílias, os trabalhadores, e consiga muitas vocações para a vida religiosa e sacerdotal, para que a pessoa de Jesus seja cada vez mais conhecida e amada. São José, pai adotivo de Jesus, rogai por nós. É o santo do dia 19 de março, com missa de preceito na Igreja Católica Apostólica Romana. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai é Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você está pedindo. Ele providenciará, ouça bem, se for para a sua edificação. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizem, né, os católicos. Maranatá, a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos, e o significado em português, traduzindo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar e vai nos julgar. O juízo final será conduzido por um justo juiz, Jesus. A parousia, fim da história, toda a humanidade será julgada pelos seus atos, pelo aquilo que realizou aqui nessa passagem provisória. Os vivos serão julgados vivos e os mortos serão ressuscitados para julgamento. Algo transcendental, outra dimensão. Vai acabar esse tempo que nós temos aqui agora, esse espaço, vai ser outra dimensão. Algo inenarrável, inefável, não dá para exprimir em palavras humanas. Já pensou? Viveremos como anjos. Pelo menos é a nossa esperança de viver como anjos, para todo sempre, louvando ao Criador. Para termos direito ao paraíso eterno, ao gozo eterno, à felicidade em plenitude, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Quem não se arrepender, infelizmente, irá para o inferno. Então, arrependamo-nos dos nossos erros. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos nossos pecados.
pensamento, das palavras e das omissões. Perdão, Senhor.